Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 224, 30 dias meditando no livro de Salmos. Hoje temos um dia nublado, né, com chuva, tivemos bastante chuva à noite e pelo jeito vamos ter chuva também durante o dia. Hoje nós vamos meditar no Salmo 61. E temos como título, então, desta meditação, A Rocha Mais Alta do que Eu. Salmo 61, ele é, então, um salmo também escrito por Davi. E diz assim: Ouve, ó Deus, a minha súplica e atende a minha oração. Desde os confins da terra, clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu tens sido o meu refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo, pois ouvistes, ó Deus, os meus votos e me destes a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei. Duram os seus anos, gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus e concede-lhe toda a bondade. E a fidelidade o preservam. Assim salmodiarei o nome do Senhor para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Davi, como nós vimos, tinha um relacionamento maravilhoso com o Senhor. Para ele, Deus era uma realidade viva, brilhante e edificante. Em seus momentos, né, ele fala, sempre está falando dos momentos que ele é cercado pelo inimigo, mas também Davi vivia uma angústia, né? Muitas vezes profunda. Ele sempre fala dessa angústia, quando tudo parecia perdido, que ele não ia conseguir vencer. Quando nós lemos a história de Davi, é algo tão precioso. Quero até sugerir para você, tem um livro chamado O Perfil dos Três Reis. É um dos livros mais lindos que eu já vi a respeito de Davi e por que Davi se torna então um homem segundo o coração de Deus. Quando tudo parecia perdido para Davi, ele aprendeu então lançar as suas angústias, seus medos, seus temores sobre Deus e deixar sobre os cuidados divinos. Quando você olha a trajetória então desse salmista e tudo se transforma numa oração, num cântico de adoração e de gratidão, mesmo no meio das suas angústias, dos seus medos e dos seus temores. Este é um salmo que narra mais uma vez então uma dessas situações desesperadoras na vida do salmista, na qual a pressão das circunstâncias espremeu tanto o seu íntimo e saiu então uma oração, né? Porque Deus trabalha na pressão, né? Deus transforma, Deus molda o nosso caráter, Deus nos transforma no poder da pressão. A pressão tem um poder muito grande de mudar, né, a nossa história. Então, em raras vezes foi vista uma linguagem como esta num salmo de Davi. Então, esta oração ela acabou se tornando então uma oração modelo para milhares de cristãos que já enfrentaram perseguições, angústias profundas e sofrimentos, pois descreve, né, de modo tão claro o sentimento de tais pessoas, do que elas experimentaram e muitas vezes não conseguiram expressar. O salmista tem a nossa alma, né? Ele tem uma alma como a nossa. Então ele conseguiu expressar muitas vezes aquilo que eu e você não conseguimos expressar.
Salmo 61, 1 diz assim: na sala do trono do universo, ouve-se a voz familiar de Davi dizendo: ouve-me, ó Deus, a minha súplica e atende então a minha oração. Primeiro Deus fala: ouve, ouve, Senhor, a súplica do meu coração e ouve então a minha oração. 61:2 diz assim, ó: desde os confins da terra clamo por ti no abatimento do meu coração. Ele estava numa angústia desesperadora, né? Embora o salmista demonstre, né, nesse salmo um esgotamento físico, até mesmo emocional, o salmista sabe, ele sabe que o trono de Deus está apenas a um suspiro de distância. Na angústia da sua alma, ele sabe que o trono de Deus está a um suspiro de distância. Por isso, ele se aproxima do Senhor para reconhecer, então, a sua misericórdia e agradecer a Deus nesse momento de extrema necessidade. A distância, ela não exerce nenhum tipo de influência alguma para bloquear as nossas orações. Não há distância para um coração que sabe, que está diante do trono da graça de Deus e um suspiro, um gemido seu é ouvido pelo Senhor. A distância, então, ela não pode bloquear a sua oração. Muitas vezes os nossos sentimentos, a nossa alma tem essa sensação como teve Davi: aonde está Deus? Eu preciso que ele me ouça. Mas esse homem, ele tinha a convicção de que não havia nada capaz de impedir que Deus ouvisse um suspiro, um lamento da sua alma. Então, ele fala isso, esta frase, e que muitos e muitos cristãos muitas vezes oram: leva-me para a rocha mais alta do que eu. Davi, então, ele percebe por meio do seu instinto espiritual a necessidade de buscar a proteção, então, numa rocha. E esta rocha deve ser mais alta do que ele. Alta por quê? Porque ela precisava ser maior do que tudo aquilo que ele estava vivendo e sofrendo naquele momento. Evidentemente, ele sabia que essa rocha mais alta do que ele, que poderia proteger, se tornar um refúgio para ele, era o Senhor. 2 Samuel 22:32, ele mesmo, né, já tinha isso no seu coração, ele revela: pois quem é Deus além do Senhor, e quem é rochedo como nosso Deus? A Bíblia, então, não usa essa metáfora para ninguém. A rocha deve se referir a alguém maior do que nós. Caso contrário, as pessoas nunca encontrariam proteção e refúgio ali. Além disso, ter uma fenda, né? Deve ter uma fenda como refúgio. Esse conceito, então, aponta para a divindade de Cristo. Cristo, a rocha eterna, a rocha da nossa salvação. Davi reconhece que não tem sabedoria, que não tem força necessária para alcançá-la por si mesmo. E, portanto, ele pede ao Senhor que o conduza até o próprio Deus. Que leva-me. Ele pede: leva-me, porque eu, na minha angústia, no meu desespero, no meu temor, no meu medo, eu não consigo ir sozinho. Então leva-me a esta rocha que é Jesus, mais alto do que eu. Então, a rocha eterna que é Jesus. Versículo 3 fala assim: põe-me sobre um refúgio e torre forte, pois tu tens sido o meu refúgio contra o inimigo. Estas palavras confirmam que a rocha é Deus. E Deus é torre forte, refúgio. Ele é digno, então, da nossa confiança, onde todo justo se acolhe e ficará seguro.
O versículo 4 ele diz assim: assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Já falamos a respeito disso, né? Uma oração como esta sempre vai chegar ao trono de Deus. Esse tipo de afeição carinhosa, de desespero, mas um desespero que sabe o lugar aonde ser colocado. Deve ser colocada a nossa confiança absoluta e pode ter certeza que não será recusada essa oração. Então, nessa expressão, no esconderijo das tuas asas, se refere ao querubim que protege o propiciatório na arca da aliança, né? Tem a arca da aliança e em cima da sua tampa de proteção tem 2 querubins, né? Um virado para o outro. No versículo 8, o salmista diz assim: assim salmodiarei o teu nome para sempre e cumprirei dia a dia os meus votos. Assim, ele está então dizendo que, embora agitado, embora perturbado com todas as circunstâncias que ele está vivendo, cercado pelo inimigo, Davi encerra esta oração com um tom de tranquilidade, pois alcançou a rocha mais elevada e está tão agradecido que decidiu então louvar ao Senhor para sempre, cumprindo os seus votos de adoração, de amor e de serviço. Davi nunca esquece das orações, dos votos e dos compromissos que ele faz diante de Deus. Ele pode passar por todas essas circunstâncias, porém eu louvarei o Senhor para sempre e cumprirei para com o Senhor os meus votos, independente de como eu esteja me sentindo. Então, Davi, como ele, o maior desejo dele é desfrutar da presença de Deus, agora, mas não só agora, também para toda a eternidade. Esse é o voto que Davi tem, né? Quando nós lemos, é louvar a Deus por toda a eternidade, porque ele é certamente a rocha mais alta do que nós, é a nossa rocha eterna, é o nosso refúgio eterno, e é debaixo das suas asas que nós devemos nos abrigar e contar para ele nossos medos, nossos temores, mesmo que a nossa alma esteja profundamente angustiada. Não esquece, né? O trono de Deus não está à distância de um suspiro só. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.